programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 28 de agosto de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sexta, ou o semi-sábado, dia para se entupir de uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Regressamos ao quadro MPB, música panfletária brasileira. Sim, música panfletária brasileira. E o conceito de panfletagem, a gente tem que ampliá-lo um pouco mais. Porque, por exemplo, hoje trataremos do alter ego. Inicialmente o alter ego, vocês precisam entender que é tudo uma composição. É uma grande composição, muito bem pensada, muito bem bolada. E a música popular brasileira, essa MPB, tira-se o popular e coloca-se panfletária, cumpre esse papel ao incutir no imaginário coletivo alter egos. Alter é outro e ego é eu. Alter ego seria o outro eu, uma projeção de mim mesmo. No caso, mais uma projeção distópica do que utópica. Por exemplo, tem aquela música que fala da outra lá que adorava passar fome, achava bonito passar fome. Quem é que acha bonito passar fome? O outro lá fala do caviar, nunca vi, nunca ouvi isso outros falar, né? Sabe, como que fala? Aquela arrogância, a soberba dos fracos, a soberba dos pobres. O mendigo olhando para o arranha-céu, falando, aquele cara lá em cima não é feliz, não. Feliz é ele que está lá embaixo, pegando bituca de cigarro para fumar. Soberbo da miséria, sabe? Isso é colocado na mente das pessoas. É a outra música lá, né? Que fala para jogar merda na mulher, que ela dá para todo mundo. Ah, mamãe, mas isso é um protesto. É contra a hipocrisia da sociedade, que não reconhece o valor social de uma prostituta e fica humilhando a mulher. Hipocrisia de quem canta isso, cara. É de quem canta isso, achando que é um Robin Hood contemporâneo. Se o cara se vê como um Robin Hood contemporâneo.
Aí eu pergunto, você já levou uma prostituta para sua casa e apresentou para sua mãe? Ô mãe, isso aqui é minha noiva. Oh, que legal. O que ela faz? Ela dá bunda para não passar fome. Já fez isso? Mas vamos entender mais essa questão do alter ego na sequência do texto. Todavia, vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, por meio do qual chegamos ao seminário de dramaturgia. Para quem chegou agora, a ideia é que o escritor transforme o protagonista da trama em um alter ego do espectador, mas não um alter ego qualquer, e sim um alter ego esquerdista, assim, que ele veja naquele personagem um outro eu, como na música. Que a música o cara está cantando aquilo e muitas vezes na primeira pessoa. Presta atenção. Por que eles não cantam na terceira pessoa? Por que raramente é cantado na terceira pessoa, é sempre na primeira? De volta ao texto do seminário, aos poucos vai se complicando mais a vida social dos personagens ao fazer com que fiquem confusos e presos. Então, o conceito de liberdade se torna este, isto é, o personagem é livre na medida em que se manifesta exteriormente. Sim, ele tem que pôr essa angústia para fora. Ou seja, a ideia é que a pessoa assimile esse esquerdismo travestido de liberdade antes de abrir a boca. É um treinamento, entendeu? A fim de que os filtros sociais da pessoa sejam a baliza de um tecido social. O que leva àquele fenômeno em que o cara fala como comunista, anda como comunista, se veste como comunista e jura que não é comunista. Sim, o cara é um comunista enrustido, ele não sabe que é. Tanto é que, há tempos atrás, por exemplo, o cara falar que era de direita, meu né, saia correndo. Fala de direita, saia correndo que a turma caia de pau. Graças ao Bolsonaro, ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, as pessoas perderam esse medo. Era um medo de falar que eu sou conservador, eu sou de direita, eu tenho valores que não são os seus. Eu tenho os meus valores. As pessoas, graças a Deus, perderam esse medo. A direita vive. De volta ao texto do seminário, o personagem teatral não é um humano que exerce as vontades particulares. Atenção agora, vocês ouviram? O personagem, este alter ego do espectador, o personagem teatral não é um ser humano que exerce as vontades particulares. É um personagem cuja vontade se identifica com algo universal, aquilo que eles chamam de coletivo. Até para dar um charme para isso, eles chamavam de intelectual coletivo, como se fosse tudo parte de uma mesma mente. E aí veio Olavo de Carvalho com o livro O Imbecil Coletivo, para mostrar que essa coletividade não levava a nada. Por exemplo, Creon não é aquele particularmente que deseja não enterrar um dos irmãos de Antígona, dado que a vontade se insere num universal que é a prioridade da lei do Estado sobre a de família. Sim. Aí eles vão criando, eles vão vendo que, por exemplo, existe a questão da vontade da família que é regida pelo patriarcado. Então, nós temos que criar algo que seja mais forte do que a família. Eles vêm com aquelas frases, não, o filho não é propriedade dos pais. Não, a criança realmente não é propriedade dos pais, mas os pais são responsáveis por ela. Os pais têm amor por ela. O Estado não existe, o Estado é um ente abstrato, é uma abstração. O nenê vai mamar na teta do Estado? O Estado tem teta para amamentar o nenê? Vai trocar a fralda dele? Não! Quem vai cuidar do nenê durante a fase
de nenê dele, vai crescendo, vai cuidar dele nos momentos de febre, nos momentos de angústia e de alegria, são os pais. Ele não é propriedade dos pais, ele é uma projeção dos pais. Os pais projetam nele o que eles querem de melhor. Nenhum pai projeta no filho o que quer de pior. Não sei que seja um maluco, é claro, mas não é o caso. Então vamos lá. Creon não é aquele particularmente que deseja não enterrar um dos irmãos de Antígona, dado que a vontade se insere num universal que é a prioridade da lei do Estado sobre a de família. Na medida em que ele se insere neste universal, tem uma necessidade de ação que não é capricho. É aquela máxima: estou cumprindo ordens, ou não é nada pessoal, são negócios, ou seja, o personagem é só mais uma peça do tabuleiro. Voltando, na lei de Brunetieri, nota a lei de Brunetieri, ou lei do drama, aqui nós começa aquela coisa do esquerdismo de alterar o significado das palavras. Aliás, começa não, muda de palavra. Na lei de Brunetieri, ou lei do drama, a lei de Brunetieri, ou lei do drama, é uma teoria criada por Ferdinand Brunetieri que estabelece que a essência da arte dramática não é a história, e sim o conflito de vontades. Ou seja, o teatro é um pretexto para transformar a trama em luta de classes. Haja saco! E é aqui que o espectador, por meio do alter ego, se torna um soldado da esquerda. Porque ele é inserido nessa luta de classes. Ele não é inserido numa trama, numa história bem contada, ele é inserido numa luta de classes. Essa é a questão da esquerda. Por quê? A máxima de Lincoln: uma casa dividida não fica em pé. Na lei de Brunetieri, ele fala que o conflito é fundamental. O conflito de uma vontade consciente dos meios que emprega para atingir seu objetivo. Pois o personagem deve saber quais os meios que emprega. E algumas peças talvez fugissem essa regra, apesar de serem peças de teatro, apesar de serem inquestionavelmente peças de teatro. Sim, nem todos os dramaturgos são esquerdistas, graças a Deus. Conquanto que Asher tenta refutar a lei do conflito. No livro Criação de Peças Teatrais, um manual de artesanato, William Asher, seu autor, escreveu que pode ser oportuno considerar por um momento que o que queremos dizer quando usamos o termo dramático. Provavelmente não chegaremos a nenhuma definição que possa ser aplicada como um critério infalível para distinguir o dramático do não dramático. Talvez, na verdade, o resultado seja antes colocar o estudante em alerta para não se preocupar excessivamente com as definições formais dos teóricos da crítica. Pois a opinião ortodoxa do tempo presente é aquela geralmente associada ao nome do falecido Ferdinand Brunetieri, a de que o teatro, em geral, disse o crítico, não é nada além do lugar para o desenvolvimento da vontade humana, atacando os obstáculos que lhe são postos pelo destino, pela fortuna ou pelas circunstâncias. Quando ele fala aqui da vontade humana, claro, ele está estabelecendo um contraponto a Brunetieri, mas também um contraponto baseado naquilo, que aqui a vontade humana não é a vontade do indivíduo, é a vontade coletiva. Não existe mais a vontade individual, não existe o indivíduo. Não existe mais o indivíduo. E todos os obstáculos que lhe são impostos pelo destino, pela fortuna e pelas circunstâncias são um obstáculo imposto ao conceito de sociedade. Ou seja, quem pensa em sociedade pensa em justiça. Uma forma de justiça, quando a gente fala de justiça, é que cada um tem aquilo que lhe é devido. Nem mais do que ele merece, nem menos do que lhe é de direito. Mas aí nós vamos entrar na questão da meritocracia, e eles não admitem a meritocracia. Por quê?
porque ninguém é melhor do que ninguém. E ainda, voltando, o drama é uma representação da vontade do homem em conflito com os poderes misteriosos ou forças naturais que nos limitam e nos diminuem. Que forças naturais nos limitam e diminuem? Sendo que natureza é equilíbrio. Natureza é o ponto de partida para a felicidade. Que o título do livro do mestre Ryokawa é o ponto de partida, porque é o equilíbrio. Porque aí você entra na questão do mérito. Quem faz mais, quem produz mais, recebe mais. Quem produz menos, recebe menos. Eles mostraram um dia, só antes da sequência, um lugar aí que tem os macacos, e esses macacos, eles pegam os lagartos, usam sempre uma vareta com ferramenta, eles pegam o lagarto e comem o lagarto. E aí o sujeito que toma conta lá da área tá falando, ó, e ninguém pega o macaco do outro. Se o macaco não pegar o lagarto dele, ele morre de fome. Isso é meritocracia, mano. O cara não podia dividir o lagarto, o macaco não podia dividir o lagarto dele com o outro. Não. O outro tem a ferramenta e o lagarto tá lá. Só ir lá e pegar. Só ir lá e pegar. Até esses dias eu tava vendo aquele Elvis Costello, porque eu gostava tanto das músicas desse cara. É quando você vai ver as letras das músicas dele, você fala, puta que eu pariu. Aí ele tava cantando uma música comparando o homem com o macaco. Falando que quando o homem deu o salto do macaco, deu aquele salto, se tornou um ser humano, ele não levou os valores do macaco. Aí ele fala que o macaco, você pode ver, ele não constrói um muro, uma cerca em volta da árvore dele, e por isso o outro macaco não tem necessidade de roubar. Só que o senhor Elvis Costello é burrinho. Ele não conhece a natureza do macaco. Que se o macaco for lá na árvore do outro pegar o que está lá, o dono da árvore o mata. O mata. O próprio Drauzio Varela falou, os orangotangos, tem um orangotango mais fraco, que ele estupra a macaca lá, a orangotanga. Tira a tanga da orangotanga e a estupra. Quando ele faz isso, a macaca dá um chilique lá, faz um escândalo, os outros macacos vão, pegam esse macaco estuprador e o matam. Enche de pancada até matar o desgraçado. Eles não deixam, eles têm pena de morte entre eles. A sociedade do macaco, a esse ponto, eu até concordaria em termos com o senhor Elvis Costello, é muito mais organizada que a nossa. É muito mais organizada, porque os macacos mantêm a ordem na porrada. Então não precisa de cerca, realmente, senhor, porque o senhor Elvis Costello, porque o outro macaco não entra não sobe na árvore do outro. Se ele subir, ele desce morto. Então precisa ser entendido essa questão aí do conceito de natureza. Né? Ninguém é diminuído pela natureza. Todo mundo tem igualdade de oportunidades. Aí entra-se na questão do mérito. Voltando. O drama é uma representação da vontade do homem em conflito com os poderes misteriosos ou forças naturais que nos limitam e nos diminuem. É um de nós, lançado vivo sobre o palco, ali para lutar contra a fatalidade, contra a lei social, contra um de seus semelhantes, contra si mesmo, se necessário, contra as ambições, os interesses, os preconceitos, a loucura, a malevolência daqueles que o cercam. Sim. A dificuldade dessa definição, atenção agora. A dificuldade dessa definição é que, embora ela descreva a matéria de um grande número de dramas, não estabelece nenhuma diferença verdadeira, nenhuma característica comum a todo drama e que não seja possuída por nenhuma outra forma de ficção. Nenhuma característica comum a todo drama e que não seja possuída por nenhuma
outra forma de ficção. Por quê? Querendo ou não, o conflito é um conceito universal. Não um conceito de um grupinho que eles chamam de coletivo, mas um conceito universal. Cada um defende aquilo que é seu. Dentro dos orangotangos, a macaca é estuprada, os caras vão lá e o arrebentam. Não deixa o doente fazer desgraça no meio deles. Você vê que tem um conflito, mas é um conflito direcionado àquilo que é certo. É o quê? O equilíbrio. É estabelecer o equilíbrio e não o desequilíbrio. Porque, querendo ou não, o conflito é um conceito universal. Existe esse plano que é um plano binário, ou seja, existe o conflito. Homens lutam contra homens para que eles não morram de fome, para que eles tenham riqueza. Por causa de uma mulher. Sim, a sobrevivência exige o conflito. Isso é a natureza. Isso estabelece o equilíbrio, porque a sobrevivência do mais forte é a sobrevivência da humanidade. Claro, isso não implica em deixar de lado os mais fracos. Os mais fracos serão assistidos pelos mais fortes. Serão, mas eles não podem querer tomar aquilo que não é deles. Ou seja, o conflito é um conceito universal. O que é que os ideólogos da esquerda fizeram? Se apropriaram dele e transformaram num conceito de grupo, de bando, do bando deles. O bando deles é um bando de iluminados e o resto que não se oponham a eles. Ok? E, dito isso, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a começar pelos meus livros, A Máquina da Verdade, ó, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aqui não tem alter ego nenhum, não tem essa palhaçada aqui não. Você pode ver, o alter ego desse é sempre por o que não presta. Sempre para o que não presta. Aí tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Na sequência tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. E atenção, agora tem o link dos grupos do Cuesta no Getter e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, De Volta para o Inferno, amanhã, sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, De Volta para o Inferno. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!